dia. Áudios mostram o desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro demitido depois de ser chamado de mentiroso. O Gustavo que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. A Polícia Federal volta a prender o suposto operador de propinas para o PSDB. O Ministério Público diz que Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, guardava 100 milhões de reais em dinheiro vivo. Investigado na mesma operação, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira pede demissão do governo paulista. O presidente da Confederação Nacional da Indústria é preso em investigação sobre corrupção no Sistema S, que envolve o SESI, o SENAC e o SENAI. Pacote anticrime de Sérgio Moro é entregue à Câmara fatiado em 3 partes. Houve uma reclamação de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção. A Ford anuncia o fechamento da fábrica que emprega 3 mil funcionários em São Bernardo do Campo. Aviões se chocam no ar e o piloto morre em show aéreo na Índia. O mundo da moda perde o talento do estilista Karl Lagerfeld. O alemão. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial foi morto durante um tiroteio em 2 córregos no interior de São Paulo. Mais de 100 tiros foram disparados contra 2 carros da polícia. A polícia acredita que os criminosos pretendiam atacar agências bancárias. Era para... Colegas do segurança que estrangulou e matou um jovem em um supermercado no Rio de Janeiro podem responder por omissão de socorro ou por homicídio. O supermercado comunicou hoje que rescindiu o contrato com a prestadora de serviços de segurança. 4 vigilantes irão prestar depoimento amanhã. Hoje a polícia ouviu a mãe da vítima. Muito abalada, a mãe... Também no Rio, o estudante de direito acusado de espancar uma paisagista durante 4 horas já havia agredido o irmão, que é deficiente físico, e até o pai. Vinícius Batista Serra está preso por tentativa de feminicídio. Elaine deixou o UTI e já se recupera no quadro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Ford anunciou hoje que vai fechar a fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O fechamento... Questionado sobre o vazamento das conversas, o porta-voz do governo, Otávio de Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro considera que as informações foram esclarecidas. Em um vídeo divulgado ontem pelo Planalto, Bolsonaro reconheceu a dedicação e o comprometimento de Gustavo Bebiano à frente da campanha eleitoral no ano passado e disse que acredita na seriedade e na qualidade do trabalho do ex-ministro. E o ex-ministro Gustavo Bebiano criticou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A declaração foi feita em uma entrevista dada há pouco à Rádio Jovem Pan de São Paulo. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi procurado pela nossa reportagem, mas não foi encontrado. Vamos saber de Débora Bergamasco. O ministro do Turismo, que é suspeito de liberar dinheiro do fundo partidário para supostas candidatas laranjas no estado de Minas Gerais, Débora, também corre o risco de demissão. O que é diferente no caso dele e no caso do ex-ministro Gustavo Bebiano? Olha, pelo menos por enquanto... O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão que determinou o pagamento pelo presidente Jair Bolsonaro de indenização por danos morais à deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho. Bolsonaro foi condenado por dizer, quando era deputado, que a parlamentar não merecia ser estuprada por ser muito feia. O valor da causa é de R$10 mil e o presidente ainda pode recorrer. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, entregou hoje no Congresso Nacional o pacote anticrime do governo. A proposta torna mais rígida a legislação sobre crime organizado, crimes violentos e corrupção. Agora, por pressão dos parlamentares, a criminalização do Caixa 2 ficou em um projeto separado. Sobretudo a questão do Caixa 2.
O governo de Jair Bolsonaro sofreu a primeira derrota na Câmara. Os deputados derrubaram o decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que ampliava o número de pessoas com autorização para classificar documentos públicos como secreto ou ultrasecreto. Isso aconteceu na véspera de o presidente ir pessoalmente ao Congresso Nacional apresentar o novo projeto da reforma da Previdência. A base do governo garante que terá os votos para aprovar o texto na Câmara. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco vão investigar o prefeito de Camaragibe por uso de recursos públicos em um evento que contava com a participação da noiva dele. A Prefeitura de Camaragibe nega ter patrocinado o bloco de carnaval em que Tatiana Dantas cantou, mas confirma o apoio da Guarda Municipal ao evento. Diz ainda que isso sempre acontece quando há participação de blocos de carnaval na cidade. O ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que tinha um cargo no governo estadual de São Paulo, pediu demissão agora há pouco. Endereços do tucano foram alvos da Lava Jato hoje. A operação também prendeu pela terceira vez Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. O ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas para o PSDB e a Odebrecht. Nos próximos dias. O PSDB afirmou que não foi informado sobre detalhes do caso, mas que confia na justiça. A Odebrecht informou que tem colaborado com as autoridades. E a defesa de Paulo Vieira de Souza não se pronunciou. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, e mais 9 pessoas. Eles são suspeitos de participar de um esquema que desviou quase 400 milhões de reais. Agora, pouco depois de terem sido ouvidos, Robson Andrade e outros 4 suspeitos foram liberados pela Polícia Federal. A CNI disse que não tem acesso às investigações, mas que tudo será esclarecido. A Federação das Indústrias de Alagoas afirmou que vai colaborar com as autoridades. A de Pernambuco disse que todos os patrocínios são transparentes. E a da Paraíba afirmou que não tem receio das investigações. O Ministério do Turismo informa que todos os contratos investigados são de gestões passadas. A empresa Aliança Comunicação afirma que todos os seus projetos passam por auditorias internas e também externas. E vamos a outro giro de notícias pelo Brasil. Do inquérito. E veja a seguir o talento e a língua afiada do estilista Karl Lagerfeld, que morreu em Paris. Superlua, maior e mais brilhante, pode ser vista a olho nu em todo o país. É linda e a gente volta já já. As Forças Armadas da Venezuela reafirmaram apoio a Nicolás Maduro e anunciaram hoje o fechamento da fronteira marítima com as Antilhas Holandesas para evitar o que chamaram de violação de território. O bloqueio acontece às vésperas da entrada de ajuda humanitária no país. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Qualquer custo neste sábado. O governo brasileiro anunciou hoje uma força-tarefa interministerial para entrega de ajuda humanitária à Venezuela. Alimentos e medicamentos estarão à disposição dos venezuelanos em Boa Vista e também Pacaraima, no estado de Roraima, a partir de sábado, e deverão ser recolhidos por caminhões da Venezuela. Autoridades investigam um ataque com faca em Marsella, no sul da França. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. E hoje tem superlua. Ao transitar no ponto mais próximo da Terra neste ano, o satélite parece 14% maior e até 30% mais brilhante. Morreu hoje em Paris o estilista Karl Lagerfeld, um dos homens mais importantes da moda de alto luxo, Sérgio Gucci. Os fartos cabelos brancos, os dedos... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.